Como é ser pai e ser pastor? Então entra aí. Ele já fez, É um desafio. É desafio? É um desafio. Na verdade, assim, o ser pastor é um desafio, né? Porque você está lidando com ser humano. E o ser humano, por si só, é complexo, né? Você está aconselhando fulano. O fulano tem um perfil assim, assim, assim. Aí você pega uma outra pessoa para aconselhar. Aquele cara tem um perfil totalmente diferente. Então, você tem uma abordagem diferente, você tem uma forma de lidar diferente. Então, assim, e com isso você vai crescendo na caminhada e vai aprendendo, né? Em relação aos filhos, muitas das coisas que eu visualizo hoje no ministério, eu consigo ter um entendimento pelo fato dos filhos, sabe? É aquele negócio, quando você é filho, e aí você recebe uma correção, você acha injusto muitas das vezes, né? Ah, porque meu pai não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê, sabe? Você fica naquela... Mas você ouve assim, ó, um dia você vai ser pai. Exato. Esse é o ponto que eu ia chegar. E aí, quando você é pai, você começa a ter aquela visão, sabe? E aí a sua perspectiva muda, né? E aí você começa, sabe, ter todo aquele cuidado, todo aquele zelo. Quando você se dá por conta, você está fazendo as mesmas coisas que seu pai fazia com você. Sabe? É natural, bicho. É natural. É o instinto, sabe? Natural. Ou seja, nada daquelas correções eram correções por correções, eram correções para preservar. E aí, quando você se torna pai, você começa a ter essa percepção também. Isso ajuda muito no ministério, porque você começa a olhar pessoas com esse olhar de pai. E aí você começa a entender, inclusive, a mentalidade de Deus em relação aos seus filhos, sabe? Porque existem os filhos perdidos, sim, mas ele não deixou de ser filho, sabe? E Deus, ele está sempre querendo resgatar os seus filhos, sabe? Verdade. Então você passa a ter esse prisma. Essa semana profética que passou agora, assim, a gente viu falando sobre isso, entendeu? Sobre essa questão da paternidade, questão de intimidade, de estar junto. Então, essa questão de ser pai, de ser pastor. Exato. Eu tenho a história do apóstolo René Terranova, ele fala sobre essa questão que ele estava quase perdendo os filhos dele. Porque de tanta ministração, de tanto prega aqui, prega ali, viagem, não sei o quê, e Deus deu uma estratégia para ele, chamado Encontro de Filhos de Pastores. Só que esse Encontro de Filhos de Pastores, que surgiu em Manaus, na visão celular do modelo dos 12, ele teve que fazer primeiro em casa. Uau. Então, cara, assim, a coisa tremenda. Ele viu a transformação do filho dele. Então, assim, quando você, igual você falou agora, você consegue ter essa visão, entendeu? De enganchar, né? As duas áreas, cara, acho que fica um pouco mais fácil. Exato. Pra você E poder a família é o nosso trabalhar. primeiro ministério, né, cara? Sabe? Tem pessoas que, assim, tem convicção do chamado, já está exercendo o chamado, né? Mas está naquela visão de, por exemplo, alguém que tem o chamado missionário, né? Evangelizar fora. Beleza, sabe? Ele está estudando para isso, ele está se dedicando a isso. Mas talvez ele não começou a exercer o ministério dentro de casa. O ministério na vizinhança. Dentro da casa? Sim. Não, eu não estou nem tão longe, sabe? Mas assim, tá. no bairro. Entendi. Sabe? Entendi. Na cidade, dentro da comunidade onde ele está inserido. Tudo bem que ele é chamado para um estado, para um país, seja lá, dependendo do chamado da pessoa em questão. Sempre uma preparação, tem um né? início, exato. E quando a gente fala de pastoreio, cara, a nossa primeira igreja é a nossa casa, sabe? Eu conheço muitos pastores e pessoas que estão no campo missionário que, cara, tá com a família toda destruída. Pastorzão, deixa eu te dizer. Você lembra? Vocês sabem da passagem da ovelha perdida. Sim. O que me chama a atenção nessa passagem aí é que antes do pastor sair para pregar, procurar aquela que está perdida, ele fez o quê? Ele cuidou das 99. Ele guardou as 99, protegeu as 99, né? Ele fez ele alimentou as 99, deixou ela no lugar bem seguro. Então, mas o que você está falando é tão um pouco mais profundo que isso. E porque... foi buscar quem aqui estava perdida, né? Então, ele foi buscar e estava perdida. E essas que ficaram? E essas que ficaram? Elas ficaram ali. Ficaram cuidadas, mas elas ficaram seguras. O que eu estou dizendo hoje, ele falou sobre missionários.
né? Estou aqui, em nome de Jesus, não quero criticar ninguém, não. Cada um vai prestar conta a Deus, as suas ações, né? Mas voltando lá, aquilo que nós estávamos falando logo no início aí, né? De pessoas que se intitulam ser pastores, chamado de pastores, outros foi chamado, eu sou missionário, não sabe nem o que é missões, né? Não sabe nem o que é fazer, não consegue, porque uma vez, na época, viu, no trabalho de missões lá, eu fiz um trabalho de uma espiral. A missão você tem que começar a ganhar. Tem pessoas que se dizem ser missionário e não ganhou nem ele mesmo. Exato. Nem ele mesmo, ele ganhou ele para Jesus, ele é fechado para as coisas de Jesus. Tem testemunho, vários testemunhos que falam sobre isso. Quer ir lá para o outro país, quer ir lá para o outro lado, ganhar. Então, mas a visão de missão, quando fala de missões, as pessoas falam sobre isso. Acha que você sair do seu país, sair do seu lugar, para você poder viajar. E não é. E deixa a família. Isso aí são consequências se assim o Senhor permitir você ir. E aí, não é uma por obrigação. Conta disso, em casos isolados, né, acontece às vezes isso. A pessoa está tão preocupada com o servir, com o exercer, mas esquece do princípio básico, que é a família, sabe? E aí acaba, por vezes, por diversos testemunhos que a gente escuta, o filho se perdeu, está nas drogas, a filha está na prostituição, ou está no homossexualismo, a esposa está pedindo divórcio. Ou traindo. É complicado. Sabe? Então, assim, é o primeiro ministério, cara. Se você cuida do seu primeiro ministério, o seu ministério por si só, ele vai ser cuidado. Agora, se você quer cuidar só do externo e não cuida do interno, cara, o inferno vai fazer arruaça, sabe? Não tem como você... Se você não cuidar da sua casa, você não cuida da igreja. Exato. A verdade é essa. Você pensa... Você não cuida a sua expectativa, assim, perante a questão do ministério de pastor. Qual a sua expectativa daqui, mais em 5 anos? Que você pensa em dirigir uma igreja, você pensa em ser um pastor local, um reverendo, um líder de um distrito, não sei. A gente vai, né? E dentro dessa pergunta... A questão vai ir crescendo, né? E dentro dessa pergunta aí, o que você... Assim, hoje, você estudando ainda, servindo a igreja lá onde você está servindo agora, o que você tiraria assim de... poxa, isso aqui eu estou vendo, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, vale a pena. O que você tem aprendido, assim, né? Porque você está vendo. Você está vendo o que dá certo, o que não dá. Então, porque às vezes é você, alguém chegar e falar, vai dirigir o carro. Você nunca pegou no carro, nunca dirigiu, né? Não sabe o que fazer. Você tem que fazer o quê? Bom, eu ganhei um carro e eu vou ter que aprender. Você vai dar do teu jeito. Você vai bater no muro, você vai dar, em vez de botar a primeira, você vai botar a ré e vai andar para trás. Mas tem aquela que você já... sabe, aprendeu na teoria, né? Você foi para a autoescola, aprendeu, mas agora é a prática. Bom, o carro é teu, agora é a prática, você tem que praticar. O que você colocaria em prática da teoria que você aprendeu e o que você não colocaria, né? Não dizendo assim, eu não vou fazer o que fulano sabe. Por que eu estou te fazendo isso? Fazendo essa pergunta? Porque lembra daquele argumento que a pastora falou sobre a questão, né, do que está, né, da que está acontecendo, que tentam fazer isso lá na igreja, né, e ela fala, não aceito isso aqui, né, muitas vezes as pessoas criticam, né, a maneira porque a pastora fala, senta aqui no meu lugar por uma semana. Então, vamos lá.